E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para a nossa aula de português de regência verbal. Vocês estão vendo que também tem colocação pronominal, mas aí será a nossa próxima aula, tá bom? Que eu vou dividi-las. Vamos lá. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele e completam seu sentido. Ou seja, tudo que fizer sentido para o verbo, tudo que alterar o sentido dele, vai se encaixar dentro da regência verbal, tá bom? Os verbos eles vão regir, ou seja, eles vão mandar e os outros vão obedecer. Agora vamos lá. Assistir é nosso primeiro verbo de hoje. Ele vai ter 3 significados. O primeiro é o tipo assim, a gente tá vendo um filme, tá? É o de ver. O outro é o de ajudar alguém, assistir alguém. E o outro é de que os direitos pertencem a ele. Como aqui assiste, desculpa aí, gente. Assiste aos prejudicados o direito de indenização, ou seja, pertence a eles o direito de indenização, tá bom? Sempre assistiu as pessoas mais velhas, tô de baixo para cima aqui, tá? Sempre assistiu as pessoas mais velhas, sempre ajudou as pessoas mais velhas. E aí, nesse caso, nesses 2 casos que eu acabei de ler, a gente não vai ter preposição, tá bom? Calma, tem sim. Nesse aqui a gente não tem. Nesse aqui a gente não tem, porque lembrando que assiste aos prejudicados o direito. Nesse caso a gente aí não vai ter o coisa. Mas aqui a gente tem sim a preposição. Não se esqueçam disso. No sentido de pertencer e de assistir, de ver, ele vai ter a preposição a, mas no sentido de ajudar, não. Chegar. O verbo chegar tem a preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. É diferente de chegamos na minha casa. Não pode dizer chegamos em um lugar, chegamos a um lugar. Lembra disso aí, tá? Numa redação, acho que no contexto informal você pode falar, mas numa redação, não esqueça. Obedecer. Obedecer exige preposição a. Não diz obedeça seu pai. Não diga obedeça a mulher. Diga obedeça a mulher com crase, diga obedeça ao seu pai, tá bom? Então vamos prosseguir. Opa. Pronto, problema resolvido. Com sentido, aqui, visar. Com sentido de objetivo, tem preposição. Visamos ao sucesso, ou seja, queremos chegar ao sucesso. A gente está pretendendo aquilo, tá? Nesse caso aí vai ter a preposição a. A maioria das preposições que nós utilizaremos é a. São a, né? Bom, com o sentido de mirar, não tem preposição. O policial visou o bandido à distância. Não é visual o bandido, tá? É mirou o bandido, beleza? Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar vai ter um pouquinho mais de detalhes, mas também é bem fácil. O verbo esquecer não tem preposição. Esqueci o meu material. Pelo amor de Deus, não diga esqueci do meu material, esqueci da minha caneta. Não. Esqueci a minha caneta, esqueci o meu material, sem crase, sem preposição. Se estiver junto com pronome, tem preposição. Aí é que entra o detalhe. Lembrei-me do meu material. Não vai dizer lembrei-me o meu material, fica até estranho. Então vamos lá, lembrei-me do meu bolo que estava em casa. Tá bom? Então, vai usar aí, quando tiver um pronome junto com ele, vai utilizar a preposição de. Querer. Com sentido de desejar, não tem preposição. Quero a fatia de bolo. Quero um cargo na empresa. Quando você estiver querendo algo, desejando algo, não tem preposição normal, como você fala. Agora, com o sentido de estimar, tem preposição, ou seja, com o sentido de querer bem. Queria muito aos meus amigos. Até a gente nem fala isso, é meio comum, mas existe, então tem que guardar aí. Nesse caso aí, tem preposição. Aspirar. Com o sentido de respirar, de inalar, não tem preposição. Aspirou todo o escritório. Tá bom? Ele pegou um aspiradorzinho e foi lá e aspirou. Com o sentido de pretender, tem preposição. Aspirou ao cargo de ministro. Ele pretendeu aquilo, ele desejou aquilo, tá bom? Aí a gente vai colocar a preposição a.
Informar. O verbo é bitransitivo. O que é bitransitivo, gente? Uma hora ele vai perguntar uma coisa e depois vai perguntar outra logo em seguida. Informei o quê? O acontecimento. A quem? Aos meus professores. E perceba que na pergunta do verbo ele já pede essa preposição do a, que é aqui, ó, no aos professores. Beleza? Prosseguir. Ir. O verbo ir é regido pela preposição a. Vou à biblioteca. Perceba que tem crase. Vou ao escritório. Não vou o escritório. Fica até estranho, né, gente? Agora também no tipo, vou na casa de fulano. É vou à casa de fulano. Presta atenção aí. Preferir. O verbo preferir é bitransitivo. Novamente, prefiro o que a que. Não vai dizer prefiro isso do que aquilo. Vai dizer prefiro isso a aquilo. Tá bom? Nesse aquilo tem uma crase. Bom, prefiro carne a peixe. Se fosse aqui, prefiro peixe a carne, teria uma crase. Beleza? Que a gente também vai fazer uma aula sobre crase depois. Pagar. Se for alguém, tem preposição. Se for algo, não. Ou seja, o que eu pago, não. A quem eu pago, sim. Paguei o salário ao funcionário. Perceba que há uma diferença. Não diga paguei o funcionário. Se você disser paguei o funcionário, você está comprando ele. É muito estranho. Não diz. Agora, isso fica para a próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de baixar aí o slide, tá? Na nossa guia de slide. E logar no site para ter acesso a todos os conteúdos. Tchau!